Já estão surgindo em todo o mundo esses tipos de pessoas. Em meio às sombras que se estendem sobre os dias que antecedem ou se aproximam da volta de Jesus Cristo, um intrigante espetáculo de destinos da humanidade se desenrola. É uma narrativa épica, pintada nas páginas proféticas da Palavra de Deus, onde personagens distintos emergem como protagonistas de uma trama cósmica, já revelada através da Palavra de Deus. Nesse palco apocalíptico, as vozes das profecias ecoam, delineando um retrato nítido dos tipos de pessoas que estarão no cenário final da história humana na Terra. Entre as mais densas trevas, surgirão aqueles que, como estrelas cadentes, se desviarão da órbita da verdade, guiados por doutrinas ilusórias, de engano, perversão, facilidades e distanciamento de Deus e da sã doutrina. Por outro lado, outros, como ventos de tempestades, levantam-se como perseguidores ferozes, raivosos, desafiando a fé e desencadeando uma guerra espiritual que ecoará pelos corredores do tempo, visando levar toda a humanidade em desvio da salvação que há em Cristo Jesus. Contudo, entre essas figuras sombrias, mal intencionadas, irá resplandecer uma luz firme, diferente, o remanescente da verdade, buscadores incansáveis que se levantarão contra todo o engano, mantendo a tocha da fé acesa. Assim, os últimos dias se desdobram como um épico de escolhas, desafios e vitórias, entre ganhos e perdas, onde cada pessoa desempenhará um papel crucial na narrativa celestial que se desenha diante de nós. Te convido para, a partir de agora, embarcar conosco nesta jornada apocalíptica, épica, onde o destino da humanidade é entrelaçado com as profecias que ecoam desde o princípio dos tempos, através da Palavra de Deus. Quero te apresentar, entre tantas, 7 tipos de pessoas que surgirão nos últimos dias próximos à volta de Cristo. Primeiro, será o grupo dos desviados. Nas páginas proféticas, a Bíblia antevê aqueles que se afastarão da fé, seduzidos por doutrinas enganosas. Estes serão como folhas levadas pelo vento, desviando-se do caminho da verdade para seguir os desejos de seus próprios corações. Esses fatos estão descritos na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 3 e 4, onde está escrito: Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Neste trecho, Paulo alerta que chegará um momento em que algumas pessoas não estarão dispostas a aceitar ou suportar ensinamentos sólidos e verdadeiros da fé cristã, chamados de sã doutrina. Em vez disso, essas pessoas buscarão ouvir mensagens que lhes agradem, que estejam de acordo com seus próprios desejos e preferências pessoais. A expressão "ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos" destaca a escolha deliberada dessas pessoas em buscar líderes espirituais que confirmem e apoiem suas opiniões, mesmo que essas opiniões estejam em desacordo com a verdade bíblica. Paulo continua alertando que não apenas se afastarão da verdade, recusando-se a ouvi-la, mas também buscarão refúgio em fábulas, ou seja, histórias fictícias ou ensinamentos fantasiosos que não têm base na realidade ou nas Escrituras. Esse desvio da verdade em direção a narrativas inventadas é uma advertência séria sobre os perigos de escolher a conveniência pessoal sobre a verdade absoluta revelada na Palavra de Deus. O segundo grupo são os perseguidores. Os últimos dias também revelam a ascensão de uma hostilidade crescente contra os seguidores de Cristo. Muitos se tornarão perseguidores, buscando silenciar a voz da verdade e o testemunho da fé, desencadeando uma luta entre a luz e as trevas. Esses fatos podemos verificar na própria Bíblia, que não nos deixa ser enganados. Está escrito no Evangelho segundo, escreveu Mateus no capítulo 24, versículo 9, em que está escrito: Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste versículo, Jesus está descrevendo as condições que os seguidores dele enfrentarão durante os dias finais. Ele antecipa que,
Em um determinado momento, os discípulos e os cristãos em geral serão entregues às autoridades, perseguidos, atormentados e até mesmo mortos devido à sua fé em Jesus. O fato de serem odiados de todas as nações por causa do meu nome destaca que a perseguição não será restrita a uma região específica, mas será generalizada em escala global. Essa passagem não apenas alerta sobre as dificuldades e perseguições que os cristãos vão enfrentar, mas também enfatiza a importância de permanecerem firmes na fé, mesmo em meio à adversidade, e de testemunharem corajosamente sobre o nome de Jesus, independentemente das consequências. O terceiro grupo são os frios de coração. A profecia destaca a presença da iniquidade que esfriará o amor de muitos. Em um mundo onde a maldade se intensifica, alguns permitirão que seus corações se tornem insensíveis, perdendo a empatia e a compaixão. Essas pessoas estão descritas no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 24, versículo de número 12, onde diz: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará." Neste versículo, Jesus está prevendo uma condição espiritual que ocorrerá nos últimos dias. Ele diz que, à medida que a iniquidade, ou pecado, injustiça, se multiplicar e se espalhar, o amor de muitos esfriará. Isso aponta para um declínio espiritual e moral em uma escala mais ampla. A expressão "o amor de muitos esfriará" refere-se ao amor espiritual e ao compromisso com Deus. O aumento da iniquidade levará muitas pessoas a perderem o fervor espiritual, a se afastarem do amor a Deus e ao próximo. O crescimento das práticas pecaminosas pode levar a uma diminuição do amor, da compaixão e da busca por uma vida alinhada com os princípios divinos. Esse versículo serve como um aviso sobre os desafios espirituais que as pessoas enfrentarão nos últimos dias e destaca a importância de manter o amor e a devoção a Deus, mesmo em meio a um mundo marcado pela iniquidade. O quarto grupo serão os falsos profetas. Uma característica marcante dos últimos dias será a proliferação de falsos profetas, enganando muitos com suas palavras sedutoras e ensinamentos distorcidos da verdade. Estes surgirão para deturpar a verdade e desviar almas sinceras do caminho correto. Conforme está escrito em São Mateus capítulo 24, versículo de número 11, que diz: "E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos." O quinto grupo será composto pelos amantes de si mesmos. A Bíblia adverte sobre o aumento do amor próprio e da busca por prazeres egoístas. Nos últimos dias, veremos uma sociedade centrada no eu, onde as pessoas buscarão satisfação pessoal sem consideração pelos outros. Quanto a este fato, está escrito na Palavra de Deus no livro que escreveu o apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 2 a 4, que diz: "Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons." O sexto grupo, os buscadores da verdade. Apesar das adversidades, as profecias também destacam um remanescente fiel, um grupo de buscadores da verdade que permanecerá firme em sua fé, ansioso por compreender os desígnios de Deus nos tempos finais. Isto está escrito no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 7, que diz: "Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á." Jesus começa com a instrução de pedir, reconhecendo nossa dependência de Deus. Jesus destaca a importância de buscar ativamente por meio da leitura da palavra, meditação e busca constante do relacionamento com Ele, pois Ele é a verdade. Outra instrução é bater. Isso sugere uma ação mais intensa e persistente. Bater a porta representa uma busca fervorosa e contínua, indicando que não devemos desistir facilmente, mas continuar a buscar Deus com determinação. O sétimo grupo, os vitoriosos. O relato profético promete uma esperança inabalável para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Os vitoriosos enfrentarão tribulações,
resistirão às falsas doutrinas e testemunharão o triunfo final da verdade quando Cristo retornar para restaurar todas as coisas. Acompanhe Apocalipse capítulo 2, versículo 7, que diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A promessa para aqueles que vencerem, ou seja, para aqueles que permanecerem fiéis à sua fé até o fim e superarem os desafios espirituais, é significativa. Jesus promete dar a eles o direito de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Essa árvore da vida é reminiscente da árvore mencionada no Jardim do Éden no início da Bíblia. Essa promessa simboliza a restauração da comunhão com Deus e a garantia da vida eterna. A árvore da vida no paraíso de Deus representa a presença ininterrupta de Deus e a participação na vida eterna com Ele. A mensagem destaca a importância da perseverança na fé para desfrutar das bênçãos eternas de Deus. Queridos irmãos, tudo o que ouvimos, aprendemos, que temos que ser firmes na fé diante das adversidades. Mantenha uma vida de oração persistente, levando a Deus suas preocupações, agradecimentos e petições. Confesse e declare a palavra de Deus sobre sua vida. Use-a como uma arma contra as mentiras do inimigo e como uma fonte de encorajamento nos momentos desafiadores. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe este vídeo para pelo menos 5 pessoas. Até a próxima, se Deus quiser.